foi, enfim, sem dúvida nenhuma, um dos juízes, um dos magistrados que integrou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que mais contribuiu com a formação de uma jurisdição, com a formação de uma jurisprudência humanitária, uma jurisprudência com foco, de fato, no jurisdicionado, e vale muito a pena ouvir ele falar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 5 anos e meio, quase 6 anos eu trabalhei com ele, e, nossa, ele me ensinou muito, 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 muito do que eu sei, tenho um carinho, uma gratidão enorme por ele, e sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir ele falar, de aprender mais um pouco com ele, eu não posso deixar de aproveitar. Então fica aqui o convite para todos vocês, quem quiser participar, quem tiver interesse. Tenho certeza que a gente vai poder aprender bastante com ele. O tema que ele vai abordar é a imparcialidade como atributo da magistratura, o que é muito difícil, né, para quem vive, para quem sente, para quem de fato exerce a jurisdição, sabe, né, que ficar imparcial diante de um conflito muitas vezes é impossível. A gente se posiciona diante do conflito, só que como atributo da magistratura, por mais que a gente tenha um posicionamento, esse posicionamento tem que se manifestar de algumas formas, transbordando o mínimo possível, né? Deixando com que a técnica, fazendo com que a técnica prevaleça perante qualquer, digamos assim, resquício de parcialidade que a gente possa ter. Então, galera, feito o convite, espero que vocês possam comparecer. Amanhã às 18h30 vai ser uma live, vai ser transmitida no Instagram do ITEC, @itec.rs. Quem não tem oportunidade de seguir ainda, aproveita lá. Sério, os caras são muito bons. O pessoal do ITEC, os caras são muito bons mesmo. Quase todos foram meus professores e é gente de muita qualidade. Vale a pena acompanhar. Passado esse recado, vamos falar um pouquinho. Galera, eu separei hoje bem rapidinho mesmo, só para a gente... Queria conversar com vocês sobre um acórdão, para a gente adiantar 2 tipos penais do ECA que constam nesse acórdão, e o desfecho que o acórdão chegou, eu considerei um desfecho interessante para a gente... Às vezes a gente tem a tendência, né, de pensar que onde há fumaça há fogo, e que onde há uma denúncia necessariamente deve haver uma condenação. Esse acórdão examinou um caso em que o resultado foi um resultado absolutório. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no que diz nesse acórdão, qual é o tipo penal, especialmente, né, atentando aqui para a nossa matéria, quais são os tipos penais imputados, quais foram os tipos penais relativamente aos quais o sujeito respondeu nesse processo, e qual foi o desfecho do resultado do julgamento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Galera, se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, né, me chama aí. Então vamos lá, olha só. Apelação crime, submeter criança sob sua autoridade ao vexame, e aqui nós temos o primeiro tipo do ECA, ó, que constou nesse acórdão. É o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Aí a gente vai identificar como que está redigida a norma do tipo penal e de que forma que houve a imputação desse fato concretamente na vida real. O que diz o artigo 232 do ECA? Diz o seguinte, ó. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Então, o tipo penal é bem aberto. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Essa é a infração contida no ECA. O próximo é o 241, 241D. Vamos dar uma lida aqui na redação, depois a gente volta para a acórdão. Ó, artigo 241D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena mais alta, reclusão de 1 a 3 anos. E aqui nós temos uma forma equiparada. Nas mesmas penas incorre quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, ou pratica as condutas descritas no caput desse artigo, com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Então essa é a redação do tipo penal. Vamos ver qual foi a conduta no caso concreto que gerou a imputação desses tipos penais. Então voltamos aqui para o acórdão.
Então, olha só. O que aconteceu? Para a gente continuar, sim, interpretando e cada vez mais se familiarizando e entendendo como é que se emanam, como é que se expressam as decisões jurisdicionais. De novo, né, a gente está olhando a ementa do acórdão aqui. O que é a ementa? A ementa é uma síntese do que aconteceu. O que é acórdão? Acórdão é o resultado do julgamento de um recurso em segundo grau. Então, olha só. Apelação crime, submeter criança sob sua autoridade a vexame, assediar criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Esses foram os dois crimes que nós vimos, que estão contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente. E teve uma acusação aqui de estupro de vulnerável, que não está no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas está no Código Penal. A absolvição no juízo ACO. O que é o juízo ACO? O juízo ACO é o juízo anterior. É o juízo, no caso, que proferiu a sentença. A sentença, então, foi uma sentença absolutória. Essa sentença absolutória está sendo impugnada. Por quem? Pelo Ministério Público. O Ministério Público recorreu. E o que o tribunal entendeu? Que a sentença absolutória deve ser mantida ou que o recurso do Ministério Público deve ser provido e o réu condenado? Se a gente olhar aqui, ó, apelação desprovida, a gente já chega à conclusão de que o cara continua absolvido, porque a apelação do Ministério Público, que visava reverter aquela absolvição, foi desprovida. O que eles dizem? Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima assume especial relevo, pois geralmente a infração é cometida às escondidas, e a palavra da vítima é a única prova do acontecimento do delito. Mas para a prolação de um édito condenatório em delito tão grave, com prova geralmente tão escassa, é necessário que o relato da ofendida não contenha contradições e apresente verossimilhança com os fatos, o que não ocorre no caso concreto, pois a ofendida, em juízo, negou a prática dos crimes narrados na inicial acusatória. E como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos devidamente comprovados no contexto probatório. Condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele, ou seja, da existência do crime ou da autoria. A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indispensável à condenação. Dessa forma, ausentes elementos concretos e indicadores, com a certeza que se faz necessária para uma condenação da prática delitiva por parte da acusada, o acusado, no caso, impositiva a decretação da absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso 7º do CPP. Então, eles estão nos dizendo o seguinte, olha só, eu sei que, normalmente, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ela serve como fundamento para a condenação. Mas a palavra da vítima tem que ser uma palavra crível, coerente, harmônica com, entre si, o relato da polícia, o relato judicial, e com os demais elementos dos autos. Nesse caso, a palavra da vítima é fraca. Portanto, porque eu não tenho certeza absoluta de que houve o crime, de que o réu cometeu esse crime, eu estou absolvendo. Vamos ver qual é a acusação. Vamos ver qual é a acusação e quais foram as acusações, na verdade, né? São 3 fatos. E os fundamentos que conduziram à absolvição. Então, aqui, primeira infração imputada, a do 232. Submeter criança sob sua autoridade a vexame. Em dia não precisamente apurado, mas certamente no ano de 2016, especialmente no período noturno, na residência localizada no local tal, o réu submeteu criança sob sua autoridade a vexame. Uma denúncia sempre é assim, tá, galera? Primeiro eles descrevem o tipo penal, eles precisam descrever as elementares típicas, eles têm que dizer que o réu submeteu uma criança que estava sob sua autoridade a vexame, e depois eles vão explicar como que o réu fez isso. Então aqui eles começam narrando, de fato, a imputação delitiva. Na oportunidade, o denunciado submeteu continuadamente a vexame a criança tal, com então 11 anos de idade, e sobre quem ele exercia autoridade, eis que convivia e coabitava há cerca de 2 anos com a irmã da vítima, que é essa moça aqui. Para tanto, o denunciado espiou a vítima no banheiro, enquanto esta, desnuda, tomava banho, aproveitando-se para tanto de que o local não dispunha de uma porta, mas apenas de uma cortina. Então, a acusação é de que o réu submetia a irmã de sua companheira a vexame. De que forma? Espiando ela pelo banheiro enquanto ela tomava banho sem roupa. Essa é a acusação, que acabou não sendo provada, como a gente viu, né? Segundo fato, assediar criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Artigo 241-D do ECA. O que consta aqui? Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado fulano assediou por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
Na ocasião, o denunciado assistiu continuadamente a filmes pornográficos na televisão de casa, na presença explícita da vítima, a fim de com ela, doravante e oportunamente, praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, conforme descrito no terceiro fato. Então, a primeira acusação é submeter ela a vexame, assistindo ela tomar banho sem roupa. Segundo fato é aliciar o menor para com ele manter relação sexual ou realizar ato libidinoso. O Ministério Público diz que ele estaria assistindo filmes pornográficos na presença da criança para induzir a criança de alguma forma a se relacionar sexualmente com ele. E o terceiro crime imputado é o crime de estupro de vulnerável. Esse não está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está no Código Penal. E, segundo a acusação, ocorreu da seguinte forma. Nas mesmas circunstâncias, tempo e local, o denunciado fulano praticou ato libidinoso com menor de 14 anos. Para tanto, o denunciado deitou na cama de casal que dividia com a irmã da vítima e com a vítima, também deitada sobre a cama, apalpou-lhe os seios com as mãos. Isso é suficiente para configurar o crime de estupro ou o crime de estupro de vulnerável? Apalpar os seios com as mãos? Sim, perfeitamente possível, galera. O crime de estupro, ele se consuma com a conjunção carnal ou com qualquer outro ato libidinoso, uma carícia indesejada, um beijo lascivo, qualquer forma de interação sexual não consentida, tá? Aqui, respondeu em liberdade, barará, 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 e foi absolvido. O juiz absolveu, a juíza, no caso, absolveu ele em primeira instância por insuficiência de provas. O Ministério Público recorreu, pedindo a condenação por todos os fatos. E aqui começa a fundamentação, ó. Examinando detidamente os elementos de convicção do caderno processual, observa-se que a espécie foi muito bem analisada na sentença. Considerando a objetividade e a precisão da análise, eles transcrevem e usam como os fundamentos do acórdão os fundamentos da sentença. Então, eles dizem, a situação foi muito bem analisada pela juíza, em primeira instância, de modo que a fundamentação tecida na sentença passa a integrar o meu voto. E aí eles transcrevem a sentença. Então, isso aqui é a sentença que a doutora Mariana Machado Pacheco, a juíza que julgou o caso, proferiu. O que ela disse? Olha só. Tangente à materialidade. O que é materialidade, galera? Materialidade é a existência do fato. Se eu acuso alguém de alguma coisa, eu preciso provar que essa coisa existiu. Então, aqui há 3 crimes. Esses 3 crimes precisam ser provados, ou seja, a existência desses 3 crimes precisam ser provados. A juíza disse, no que diz respeito à materialidade, somente existe no processo a notícia crime da folha 7, sendo que do caderno probatório surge dúvida sobre a sua ocorrência. Ou seja, somente tem o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um elemento unilateral. Se eu quiser ir na delegacia e registrar no boletim de ocorrência, imputando fatos criminosos a qualquer um de vocês, eu posso. Então, o boletim de ocorrência não prova nada sozinho. Por quê? Porque justamente é um documento unilateral. Eu posso fazer qualquer alegação sobre qualquer coisa e não significa que o que eu diga no boletim de ocorrência comprove a existência do fato. O boletim de ocorrência não é suficiente para comprovar a materialidade. É claro que, daqui a pouco, se é um crime que não deixa vestígios, aí tem o boletim de ocorrência, mais a palavra da vítima, mais uma testemunha, aí a coisa muda de figura. Mas se eu tenho só o boletim de ocorrência, só uma notícia crime, desamparada de qualquer outro elemento que a corrobore, isso é insuficiente para a demonstração do fato. Isso que disse a juíza, sendo que do caderno probatório surge dúvida sobre a sua ocorrência. Então, ó, tem um BO e no processo existem outros elementos que não são consentâneos com o teor desse boletim de ocorrência. Quanto à autoria, a autoria também é controversa na visão da juíza. Quanto à autoria, em seu interrogatório, o réu negou a prática dos fatos, afirmou que o banheiro da residência sempre possui porta e jamais espiou a vítima durante o banho. Respondeu que trabalhava durante todo o dia como pedreiro e disse que a televisão não possuía DVD, bem como que não tinha um computador. Explicou que T, essa aqui é a companheira dele, que é irmã da vítima, irmã da menina que supostamente foi abusada, explicou que T era uma pessoa brava e tomava remédio para os nervos. Contou que ela já lhe mandou embora de casa sem motivos. E afirmou que a menina, essa é a vítima, inventava muitas coisas, inclusive que às vezes ela relatava fatos do colégio e seu irmão dizia que estava mentindo. A vítima, por sua vez, aqui é o elemento que eles dizem que adquire especial relevância em crimes dessa natureza,
Contou que morava na companhia de seu irmão, T. Então, T é o companheiro. Eu achei que era a companheira. Ou eles erraram aqui, mas provavelmente seja o companheiro do réu. Então, tinha o réu, o T, que é o companheiro, e a irmã, que é a vítima. Disse que na residência só havia um cômodo, motivo pelo qual todos dormiam no mesmo quarto, sendo... Mas aqui em cima, ele chama T de ela. Então, houve um erro de digitação. T, ela... Ah, não, eu tô rateando aqui, eu não interpretei o texto. Então, morava a vítima com o irmão, com a T e com o réu. Desaprendi a interpretação de texto, galera. Viajei legal. Então, a vítima disse que morava com seu irmão, com a companheira do acusado e com o acusado. Disse que na residência só havia um cômodo, motivo pelo qual todos dormiam no mesmo quarto, sendo T e Alceu em uma cama e os demais em outra. Referiu que um certo dia viu Alceu colocando a mão em seu órgão genital e ficou um pouco chateado com a situação. Porém, após contar para T, a mesma chamou a atenção de Alceu. Em outra oportunidade, disse que Alceu, acreditando que a vítima estivesse dormindo, foi até a sala e ligou o aparelho de televisão. Porém, como não estava, ao ir até o banheiro, viu que o acusado assistia a vídeos pornográficos. Afirmou que Alceu nunca lhe tocou, nem lhe obrigou a ver vídeos em sua companhia. Então, veja, a vítima aqui, ela está contrariando a hipótese acusatória no que diz respeito ao terceiro fato, que é o estupro de vulnerável, porque disse que o réu nunca tocou ela, e contrariando a hipótese acusatória no que diz respeito ao segundo fato, que era o aliciamento por meio da demonstração de vídeos pornográficos. E no que diz respeito ao primeiro fato, que era do banho, vamos ver, nem chegou a falar por enquanto. Aqui, informou que o banheiro tinha porta e que o réu nunca lhe vigiou tomando banho. Ainda referiu que o acusado bebia todos os dias e agredia T. Então, a vítima negou as 3 acusações. A vítima disse, olha, ele não me tocou nunca, ele não me via tomando banho e ele nunca me mostrou vídeo pornográfico. A senhora T, que era companheira do cara, respondeu que não vive mais junto de Alceu, relatou que em uma manhã, quando levantou, ele estava assistindo filme pornográfico e mexendo em seu órgão genital, quando solicitou que ele parasse, pois as crianças poderiam acordar. Disse que nunca o viu forçando as crianças a assistirem tais filmes. Afirmou que a vítima contou-lhe que Alceu havia deitado na cama e passado as mãos em seus seios, contudo não presenciou tal fato. Disse que sua irmã também lhe contou que ele havia espiado ela no banheiro enquanto tomava banho, mas também não presenciou essa situação. Então, a companheira dele, que é a irmã da vítima, disse que ouviu a vítima falar sobre o segundo e o terceiro fato. E sobre o primeiro fato, ela diz que viu uma vez, mas que ele não estaria insinuando, sobre o segundo fato, não estaria insinuando filmes pornográficos para as crianças. Então, ela diz que ouviu a vítima falar, só que a vítima nega. A outra testemunha afirmou que é apenas conhecido do acusado e que eram vizinhos. Relatou que conhecia quando morava com a T, bem como que não sabia como era a relação deles em casa, mas na rua parecia ser uma relação boa. Disse que ele tratava muito bem as crianças e que a T era desleixada. Afirmou que inventaram esses fatos, que foi uma armação para tirarem ele da residência. Sendo que no dia seguinte, T já estava com outro homem. Disse que ela objetivou tirar ele de casa para ficar com esse outro homem. Então aqui é o que tem de prova no processo. Tem o interrogatório do réu, as declarações da vítima, as declarações da irmã da vítima, ex-companheira do réu, e as declarações dessa testemunha. Isso que existe de prova que vai possibilitar que o juiz se convença ou não sobre a acusação formulada na inicial. O juiz narra o substrato probatório e passa a fundamentar sua decisão. Ele diz: o conjunto probatório dos autos somente autoriza a suspeita da prática dos delitos descritos na denúncia, mas não confere a certeza necessária à prolação de uma sentença condenatória. Então a juíza diz: não estou convencida. É suspeito que pode ter acontecido, mas não estou convencido. Diante disso, embora na seara policial a vítima tenha afirmado que o réu a espiava durante o banho porque o banheiro não tinha porta e que tocou seus seios, na fase judicial negou a ocorrência de tais fatos. Disse que o réu bebia muito, mas nunca lhe tocou, nem lhe espiava no banheiro. Disse que o banheiro tinha porta, mas que dentro do banheiro a divisão para a área de banho era feita com uma cortina. Então a juíza está dizendo, na fase investigativa, na fase policial, a vítima disse uma coisa, em juízo, na frente da juíza, ela disse outra. Ou seja, a palavra da vítima é controversa, ela não é consentânea com o histórico das declarações. Em um momento ela disse uma coisa, em outro momento ela disse outra.
Acerca do fato, a vítima referiu que em uma oportunidade viu o réu assistindo filme pornográfico na sala. Disse que o acusado acreditava que a vítima estava dormindo, mas ao acordar foi ao banheiro e viu algumas cenas de sexo. Negou que era obrigado a ver os vídeos com o réu, afirmando que nunca assistiu, apenas viu umas cenas quando passou pelo local. A informante, por que informante, galera? No processo penal nós temos as testemunhas, que são as pessoas compromissadas a falar a verdade. Então, se eu não tenho nenhuma relação com as pessoas do processo, nenhuma relação com o fato, eu serei obrigado a falar a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Agora, se eu tenho uma relação de amizade, de afeto, ou de relacionamento com o réu, com a vítima, eu não serei ouvido como testemunha, mas sim como informante. Nesse caso, o direito entende que eu não estou obrigado a falar a verdade. Caso eu minta para o juiz, eu não responderei por falso testemunho. O direito entende que não é razoável exigir, por exemplo, que uma mãe fale a verdade para incriminar o seu filho. O direito entende que uma mãe pode mentir sem que isso gere responsabilização criminal contra ela, tá? Por isso que ela foi ouvida na condição de informante. Porque ela era ex-companheira do cara e ela era irmã da vítima. A informante, por sua vez, afirmou que o réu nunca gostou de seus irmãos e por esse motivo brigavam muito. Referiu que nunca presenciou os fatos narrados na incoativa, que é a denúncia, mas que sua irmã lhe contou e por esse motivo buscava ficar atenta ao que acontecia, inclusive advertindo o réu para que não voltasse a assistir filmes adultos na residência. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o delito previsto no artigo 241 do ECA tem por objetivo censurar o assédio à criança como ato preparatório dos delitos de estupro e atentado violento ao pudor. Então, é quando o sujeito, alicia o adolescente, o jovem, a criança, por meio da exposição a cenas pornográficas, para com ele, em seguida, tentar realizar um ato de interação sexual, configurando um crime mais grave. Esse crime visa a punição de quem alicia, assedia, instiga ou constrange criança com o fim de com ela praticar qualquer ato sexual. Mesmo que o agente apenas facilite ou induza o acesso de criança a material contendo cena pornográfica ou de sexo explícito, com a finalidade de com ela realizar atos libidinosos, será punido com a pena prevista nesse tipo penal, que é de reclusão de 1 a 3 anos. No entanto, a prova dos autos não induz tal conclusão. Pelo depoimento da vítima, o acusado, acreditando que a criança estivesse dormindo, saiu do quarto e foi até a sala, local onde passou a assistir filmes adultos, sendo que no momento em que a menor dirigiu-se ao banheiro e tomou conhecimento do que se tratavam os filmes. Por certo, qualquer adulto deveria ter o mínimo de zelo, especialmente quando divide os cômodos da mesma residência com crianças e adolescentes. No entanto, no caso dos autos, além da falta de cuidados da então guardia T, que colocou as crianças para dormir no mesmo cômodo em que dormia com seu marido, havia o problema do alcoolismo do réu, já que é evidente a dependência do acusado, a qual provocava uma piora na convivência familiar. No entanto, a prova não conduz à condenação do acusado, já que há dúvidas acerca do dolo para a perpetração do resultado, sendo que o tipo do artigo 241-D do ECA não é punível a título culposo. Lembram? Por mais que o tipo objetivo esteja preenchido aqui, assistir filme pornográfico na frente de uma criança, ele não fez isso com intenção, ele não fez isso querendo fazer isso. Ele fez isso achando que a guria estivesse dormindo. Mas como ela estava acordada, ela acabou vendo. Mas a finalidade, o elemento subjetivo dele não era esse, de aliciá-la, para com ela manter qualquer espécie de interação sexual. Pelos relatos, não restou caracterizado que, ao assistir vídeos adultos, pretendia aliciar, assediar, instigar ou constranger a vítima com o fim de com ela praticar qualquer ato sexual. No mesmo sentido que os demais fatos, a prova do terceiro fato é bastante frágil para ensejar um decreto condenatório. A acusação não apresentou quaisquer provas acerca do suposto crime, além de não indagar a vítima e a informante sobre o delito escrito no terceiro fato da peça acusatória, sequer arrolou como testemunhas as conselheiras tutelares que levaram os fatos a conhecimento da autoridade policial. Então aqui a juíza está dizendo que faltou trabalho do Ministério Público para fazer essa prova. A acusação não fez qualquer prova do alegado estupro, não perguntou à vítima e não perguntou à irmã da vítima sobre o terceiro fato, não questionou, o que aconteceu, como é que foi, que horas eram, enfim, não fez essas perguntas e não arrolou como testemunhas as conselheiras tutelares. Possivelmente esse fato tenha sido objeto de investigação pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público não indicou essas pessoas para que fossem ouvidas como testemunhas. Então a juíza entendeu que a prova ficou muito fraca.
E agora volta para o acórdão, ó, voltou a desembargadora. Dessa forma, tenho que, no caso concreto, não há prova suficiente para embasar a condenação nos moldes dos crimes descritos na denúncia, pelas inconsistências havidas no depoimento da vítima, que é a única prova do crime. Ademais, há de se considerar que, por ocasião da instrução probatória, segundo a irmã da ofendida, não estavam mais convivendo com o acusado, razão pela qual não haveria motivos para a mudança de versão. Ou seja, o desembargador consigna que, pelo fato de a vítima não estar mais morando com o réu, não haveria, pelo menos em um primeiro momento, receio para ela mentir, medo para ela mentir, medo do réu para que ela mudasse de versão. Essa é a posição da desembargadora. Nessa perspectiva, acrescento que é sabido que em crimes dessa espécie, a palavra da vítima possui imenso relevo, despontando insofismável no compêndio probatório. Eita! O que é bastante comum em delitos dessa natureza, cometidos normalmente às ocultas, longe dos olhares de terceiros, propositadamente. E como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis e alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquela. Isso aqui já constou lá na ementa, né? E aí tá, faz uma citação aqui. A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos indiscutíveis, leva a simples crença e não aquela certeza necessária e indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, muito menos do órgão acusador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. Olha que interessante isso. Vige, para que o juiz profira uma sentença, no momento, no ato da decisão, o princípio da livre convicção motivada. Ou seja, o juiz pode decidir de acordo com a sua livre convicção, de acordo com a sua livre consciência. Só que a íntima convicção, a livre convicção, deve ser apoiada em elementos de prova, apoiada em elementos que sustentem a orientação da decisão. Porque caso o juiz simplesmente decida e não fundamente com base em elementos de prova concreta, diz a desembargadora que isso se trata de simples crença, tornando ou possibilitando que se torne o princípio do livre convencimento motivado em arbítrio, ou seja, uma decisão com base na força, uma decisão arbitrária, uma decisão sem que tenha qualquer respaldo probatório. Desta forma, é seguro que não se pode prolatar o edito condenatório com base em conjecturas, sob pena de ferir os ditames constitucionais e as prerrogativas do acusado, sendo a única solução para o caso em tela a absolvição do acusado quanto à imputação. Registra-se, contudo, que há possibilidade dos fatos terem ocorrido de acordo com o que foi denunciado. Todavia, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório. Eles não negam que pode ter ocorrido o crime. Até pode ser que tenha acontecido, mas não está provado. Se não está provado, não posso condenar. Não me lembro se foi acho que não foi nessa turma, a repercussão, a consequência jurídica da absolvição varia de acordo com o fundamento em que ela foi firmada. Então, aqui eles estão absolvendo por insuficiência de provas. Isso não é impeditivo de que haja um pedido de reparação civil, por exemplo, pela vítima. Agora, se eles tivessem absolvido, reconhecendo que o fato não existiu, ou de estar provado que o réu não concorreu por fato criminoso, aí haveria repercussões jurídicas diferentes. Aqui eles simplesmente estão dizendo, não tem prova suficiente para condenar. Se o fundamento fosse outro, eles poderiam dizer, o fato aqui não é criminoso, ou o réu não concorreu para esse fato, ou esse fato não existiu. E isso gera repercussão jurídica diferente nas outras esferas do direito. Assim, no caso em tela, diante do cenário nebuloso de circunstâncias que foram dissonantes nos autos, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório, razão pela qual impositiva a absolvição do acusado em homenagem ao princípio do pro réu. Mantiveram a absolvição, portanto, negaram provimento ao recurso do Ministério Público. Desembargadora que concordou, a desembargadora que concordou também, portanto, foi uma decisão unânime. Negaram provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo todas as posições combinadas na sentença, decisão unânime. Galera, vejam, esse tipo de infração penal é muito difícil de ser julgado. E a prova é muito difícil de ser feita. A prova normalmente é fraca, muito fraca.
E aí o juiz tem que se fiar em uma prova fraca. Antes da gente encerrar, galera, deixa eu relatar para vocês um caso que eu lembrei agora. Logo que eu me formei, eu participei do Serviço de Assistência Judiciária da URGS, o SAJU da URGS, que trabalhava especificamente com criança e adolescente. Então, era o serviço que fazia a advocacia voluntária para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em situação de conflito com a lei, que não tinham condições de contratar um advogado. E teve um caso que o menino estava sendo acusado de ter estuprado a irmã. Era uma acusação de ter estuprado a irmã. A gente vai ver mais para frente que no procedimento de apuração do ato infracional tem um instituto que se chama remissão. A remissão da pena ocorre quando, no âmbito da criança e do adolescente, quando o Ministério Público oferece a possibilidade de o adolescente cumprir uma medida alternativa e não responder o processo. É mais ou menos como, no nosso direito penal, uma suspensão condicional do processo. Então, o Ministério Público oferece a representação e diz: fulano, você não precisa responder esse processo se você submeter a essas condições aqui, a essas circunstâncias. Você concorda? E nesse caso, foi oferecida a remissão e o adolescente que nós representávamos concordou. Ele, não, tá, beleza. Aceitou a remissão, não respondeu o processo que ele estava sendo acusado pelo estupro da irmã. Ele voltou para sua família, voltou para sua comunidade, voltou para sua vida, para sua rotina. Passou um tempo, ele nos procura. Quando eu entrei no processo, já tinha acontecido essa remissão. Ele nos procura. Tá, Felipe, olha só, fulano, outro advogado que trabalhava comigo, olha só, eu tenho como cancelar essa remissão, eu preciso responder esse processo, eu preciso provar que eu sou inocente. Eu não aguento mais esse estigma que está recaindo sobre mim. Onde eu vou, as pessoas me olham achando que eu sou estuprador, onde eu vou, as pessoas comentam o fato, eu preciso resolver isso, eu não fiz esse fato, eu quero provar que eu não fiz esse fato. É uma decisão sempre muito arriscada, porque ele não tinha sido internado, não tinha nada de restrição de liberdade, ele aceitou essa remissão, mas, apesar de não ter tido nenhuma restrição de liberdade, acabou carregando um estigma muito forte, apesar também de não ser considerado, condenado. Enfim, ele refletiu bem, a decisão dele era de enfrentar o processo, nós pedimos para que a remissão fosse revogada, para que o processo fosse adiante, e ao final do processo ele acabou sendo absolvido. Então, gerou uma repercussão positiva nesse caso, porque ele conseguiu fazer a prova da inocência dele, ou a acusação não conseguiu fazer a prova da culpabilidade dele, nem a culpabilidade, da responsabilidade infracional dele, e no final ele conseguiu ser absolvido por aquela representação, por aquele processo. Mas é uma decisão sempre muito delicada. Galera, e a gente pode achar estranho, a gente pode se questionar. Tá, mas como assim o cara vai aceitar uma remissão se ele é inocente? Por que ele não vai querer ser processado? Porque se a gente colocar os custos e o peso na balança, nem sempre o peso de você enfrentar o processo, os custos de você enfrentar um processo, mesmo sendo inocente, são mais leves do que o peso de você aceitar uma remissão, ou no caso de direito penal, uma suspensão condicional do processo. Aliás, é bem comum você aceitar uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, tendo convicção da sua inocência, para evitar transtornos, para evitar custos, para evitar o risco de uma condenação, mesmo que seja uma condenação injusta. E isso agora, a partir de 2019, dezembro de 2019, com a inserção do pacote anticrime do Acordo de Não Persecução Penal, vai ser ainda mais relevante. A gente ainda não tem isso com tanta intensidade, mas na jurisdição norte-americana é muito, muito comum de nós encontrarmos confissões de inocentes. Tem um documentário, vou botar aqui para vocês, se chama Confession Tapes. Mostra vários casos de confissões que são, no mínimo controversas. Então a pessoa confessa, mas depois, por que houve essa confissão? Será que será que essa confissão é uma confissão válida? Será que não pode ser anulada? Será que não havia outros interesses em jogo? Mas no mais era isso, galera. Agora tem
O Roger está com a mão levantada, agora que eu vi aqui. Pois não? Ô, Felipe, me diz Pode. uma coisa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Hoje Tá, é o estou. seguinte. ah, Quando o cara ele é inocente, tá? Ele sabe que ele é 100% inocente. E tem essa denúncia contra ele. Ele quer seguir no processo. Porque quem faz a denúncia que tem que provar a culpa. Correto? Sim, quem Essa faz. denúncia fica registrada para o resto da vida dele quando vão fazer alguma pesquisa. Se ele conseguir provar o contrário, essa acusação sai dos registros dele ou ela permanece nos registros dele? Certo. Porque isso é um alvo nas costas de quem é inocente e foi denunciado. Com certeza. Roger, muito boa a tua pergunta, tua colocação, é um problema bem relevante. Assim, digamos que o cara tenha sido acusado e tenha sido absolvido. O que vai acontecer nos registros dele? Ele vai poder tirar certidão de antecedentes policiais, ele vai poder tirar alvará de folha corrida. Para isso, ele vai ter que buscar provavelmente uma certidão narratória do processo, demonstrando que aquele processo foi arquivado ou que ele foi absolvido. Enquanto ele não fizer isso, não vai sair a certidão da Polícia Civil. Mas, então ele vai ter os documentos dele livres, digamos assim. Ele não vai ter em seus registros nenhuma condenação. Mas vai ficar algum resquício? Vai ficar um resquício. Num sistema que se chama consultas integradas, que é possível de ser acessado por autoridades, por policial, por promotor de justiça, um magistrado, oficial de justiça, policiais. Nesse sistema vão ficar todos os registros que envolveram o nome do sujeito. Então, mesmo que o cara tenha sido absolvido, vai ficar lá o registro de que ele respondeu ao processo no sistema consultas integradas. E não tem, já foi objeto de questionamento perante o Tribunal de Justiça. A pessoa tentava tirar esses registros, apagar esse registro. Teve um caso no escritório que eu trabalhei uma época, que o cara foi indiciado por engano. Eu não me lembro se tinha um cara com o mesmo nome que ele. Eu sei que houve um equívoco que acabou gerando o indiciamento do sujeito em vários estelionatos. Então o cara foi indiciado por vários estelionatos. Percebeu-se o equívoco e ele não foi denunciado. Mas esses registros no Consultas Integradas acabavam permanecendo. Então, se alguém tivesse acesso a esse sistema, acabava encontrando. Claro, fica ali o esclarecimento de que o sujeito foi absolvido, ou nesse caso nem foi denunciado. Mas alguma coisinha acaba ficando. E isso é passível de uma indenização ou registrar lá que a denúncia é falsa? Indenização. Assim, Roger, eu tentaria. Eu, se fosse advogado, como parte, eu tentaria. Mas sabendo que a chance de ganhar uma reparação de danos nesse caso é baixa. Por quê? Porque como funciona, enfim, o sistema da justiça. E eles vão fazer a gente comprovar que houve ali equívocos concretos ou prejuízos concretos por essa circunstância, e o argumento deles vai ser que não houve erro. Não, aqui só tem um erro de que eu estou registrando um boletim de ocorrência, que não é acessível para a sociedade, é acessível somente a poucas pessoas. Então daria para tentar, mas a chance de êxito na minha leitura é baixa. Agora, o registro do encaminhamento do processo é possível de ser feito. Houve aqui uma absolvição, não foi denunciado, foi arquivado, tranquilamente. Nesse caso, acho mais. E aí, vamos dizer assim, vai ter isso, vai entrar com ele vai entrar, no caso desse cara, ele vai entrar com a ação, vai pedir a indenização, vai conseguir provar que ele é inocente, mas aquele registro vai ficar, um alvo nas costas desse cidadão. Ele É, vai pagar por esse erro o resto da vida. E infelizmente, essa pessoa, que nem o caso desse pedreiro, ele provou que ele é inocente, não foi condenado. não foi condenado.
essa pessoa que fez essa ocorrência, ela não vai responder por falsa comunicação de crime? Acho que não nesse caso, porque a absolução foi por insuficiência de provas. Então, na verdade, não está provado que ele é inocente, apenas não está provado que ele é culpado. Agora, ele teria a possibilidade de movimentar o aparato para que a pessoa, pelo menos, se explicasse. Então, existe a possibilidade também da pessoa responder por uma falsa comunicação de crime, algo nesse sentido. Ou, falso testemunho não, porque nenhuma das duas estavam compromissadas. Mas uma falsa comunicação de crime é possível. E aí entra aquela questão do fundamento que eu falei para vocês. Se ele tivesse sido absolvido por estar comprovado que o fato não existiu, aí ficava muito mais fácil essa responsabilização criminal. Porque aí sim nós teríamos fundamento concreto para uma falsa comunicação de crime. O Poder Judiciário reconheceu que o fato não existiu. Esse fato, ele juridicamente não existiu. E a pessoa comunicou um fato que juridicamente não existiu. Agora, como a conclusão do tribunal foi, não estou dizendo que o fato existiu, nem que não existiu. Não estou dizendo que ele é culpado, estou dizendo que ele é inocente, só porque eu não me convenci. Eles ainda dizem, até é possível que tenha acontecido, mas eu não estou convencido 100%. Então, nesse caso, fica um pouco mais difícil. Mas, em tese... Aí, na dúvida, pro réu. Para absolvição, sim. Para absolvição, sim. Galerinha medonha, alguém gostaria de fazer mais um comentário? Se não, ficamos por aqui, minha gente. Agradeço a presença. Agora que eu vi que o Arthur respondeu ali. Obrigado, Arthur. Agradeço demais a presença de vocês. Desejo a vocês uma ótima semana. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.